Olá, acadêmicos, professor Luciano. Vamos para algumas dicas quanto a diferentes tipos de questões que podem ser utilizadas na prova presencial. Espero que aprecie. Contudo, dica número 1. Leia todo o enunciado da questão antes de responder. De novo, leia todo o enunciado. Somente depois proceda com o assinalamento da resposta. Outra dica importante é, se encontrou uma questão mais difícil, aquela questão que lhe mantém parado ou que você encontra dificuldade para resolver, não se detenha muito tempo nela. Vá responder as questões seguintes e posteriormente retorne. E, por último, mas não menos importante, lembre-se de reservar um tempo para assinalar as respostas definitivas, ou para preencher o cartão de respostas, ou como alguns preferem dizer, para preencher o gabarito. Peço que me acompanhem, vamos observar alguns exemplos de questões. Pois bem, neste exemplo de questão, nós temos aqui um enunciado que apresenta um determinado contexto. Nesse contexto, o respondente deve reconhecer, ele deve ser capaz de identificar determinado conjunto de conhecimentos para compreender esta situação. Compreender, classificar, categorizar ou resumir, em termos acadêmicos, o que está acontecendo aqui. Observem que é um contexto e, ao final desse contexto, existe uma frase que dá o comando para o respondente do que ele deve assinalar. Eventualmente, algumas pessoas iniciam lendo, percebem, trata-se de tal assunto, e vão ao assinalamento. Cuidado, convém que você leia e se certifique exatamente do que está sendo pedido. Pode ser que alguém peça para assinalar o contrário dessa situação, ou seja, leitura completa e posterior assinalamento. Vamos mais adiante, conhecer uma outra situação. Nestas são utilizadas imagens. Esta imagem, ela vem em apoio para contribuir com o entendimento deste contexto que está expresso para o leitor. E aqui, por que esta questão está selecionada? Observa este detalhe. No comando de assinalamento, é para assinalar o que não corresponde a uma determinada situação. É o não corresponde. Se o leitor lê apenas esta parte aqui e não estiver atento exatamente ao que está sendo pedido para ele, ele virá para uma das alternativas, muito facilmente vai encontrar uma resposta certa, enquanto, na verdade, ele deveria estar procurando aquela que não corresponde a esta determinada situação. Vamos estar atentos e valendo de novo a dica. Leitura completa antes de assinalar. Outra situação, outro tipo de questão que pode surgir é esta que faz uso de afirmações. Há um pequeno contexto de apresentação e aqui vem o comando. Observe quanto aos diferentes princípios de gestão, formas de organizar o trabalho, está situando o leitor quanto ao que vai ser demandado. Nem sempre está assim explícito. Pode ser que surja apenas, considere as seguintes alternativas. O que o acadêmico deve fazer? O que a pessoa que está respondendo à prova deve fazer? Leia cada uma dessas alternativas, cada uma destas afirmações e veja o que está sendo pedido em relação a elas. Neste caso, está sendo demandado quais são as afirmações corretas. Se necessário, retorne à leitura e vai indicando, faz um sinal, algo que possa lhe representar que esta afirmação está correta ou vai excluindo aquelas que não estão, para então verificar em cada uma destas alternativas quais estão devidamente identificadas. Eventualmente, algumas pessoas assinalam aqui uma resposta e podem confundir na hora de transferir esta informação para o gabarito. Estejamos atentos. Uma outra situação, nesse caso com o uso de uma charge, é para ilustrar, é para apresentar ao leitor,
um apoio, uma imagem, um reforço para o contexto que está sendo aqui demandado. Neste caso, além de apresentar um determinado contexto, está sendo requerido um conhecimento, uma terminologia própria do tipo de avaliação que está sendo feito, para que a pessoa possa reconhecer este conhecimento, este conceito, no contexto que foi apresentado, dentre as alternativas que aqui estão. Um outro tipo de questão e que exige bastante a nossa atenção é quando estivermos diante das chamadas questões de asserção e razão. Normalmente, como é que elas funcionam? Nos são apresentadas duas afirmações. E entre essas duas afirmações foi estabelecida uma relação. Neste caso, uma relação de porquê. Uma, porquê a outra. É como se dissesse, entre esta segunda afirmação e esta aqui, existe uma relação. Há uma relação de complementariedade, uma relação de continuidade, uma está explicando a outra, uma está justificando a outra. Acontece isso porque, e vem uma explicação, estejam atentos a qual é a conexão, qual é a relação que está sendo estabelecida entre as duas afirmativas. E aí, o que o leitor, o que o bom respondente deve fazer? Leia cada uma delas, verifique se cada uma delas faz sentido, se está correto, se corresponde àquilo que você estudou. E, posteriormente, reflita. E qual é a relação? O que uma tem a ver com a outra? Qual é a ligação que existe aqui? Uma vez que isso esteja claro, procure, entre as alternativas, aquela que possa melhor expressar a relação e a correta apreciação quanto à propriedade ou quanto à veracidade destas alternativas. Lembrando sempre, leitura completa das questões, leitura completa do enunciado, esteja atento ao comando, o que está sendo realmente pedido para que seja assinalado. Não se detenha naquela questão que for mais difícil, siga adiante, continue resolvendo as questões, volte posteriormente para certificar-se de que fez todas as questões e reserve um tempo para assinalar o gabarito ou a folha definitiva de respostas. Espero que com essas simples dicas aumente o sucesso da sua participação na prova presencial. Bons estudos, professor Luciano. Até a próxima.